Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a enfermeira Evelyn, eu faço parte da coordenação estadual de IST-AIDS. Eu trabalho na coordenação já vai fazer 3 anos, quase. E nesse meio tempo, a gente percebe que as políticas de saúde para a prevenção das ISTs, principalmente do HIV, de todas as ISTs, mas o HIV, a sífilis e as hepatites, que são o nosso maior problema epidemiologicamente falando no Amazonas agora, é muito voltado para a população jovem. Até porque é um recorte da população que realmente tem uma incidência bem maior dessas doenças nessa população. Mas o que a gente tem visto é que o crescimento da incidência do HIV em idosos tem nos preocupado justamente pela questão do manejo. O colega questionou agora há pouco, o Johnny fez uma pergunta que foi muito pertinente a respeito do diagnóstico tardio de HIV em idosos, e isso é uma preocupação muito grande, porque, para falar a verdade, a gente percebe que o profissional de saúde ele não pensa no idoso como um ser que tem a sexualidade ativa. Assim, para um jovem chegar e conseguir fazer um teste rápido é muito mais frequente, é muito mais rápido do que um idoso. O profissional chega até a se surpreender quando vê o idoso buscando um teste rápido, mas a gente não deveria pensar dessa forma, né? Porque tanto eles quanto a população jovem, eles também têm a vida sexualmente ativa. E teve a vida sexualmente ativa, tem risco de adquirir HIV, sífilis, hepatite, qualquer IST, caso tenha atividade sexual sem prevenção. E é sobre isso que eu vou tentar pincelar um pouco aqui. Eu trouxe só a última estatística, a gente fez um relatório recente com um acumulado de dados de HIV no Brasil, saiu também um boletim epidemiológico de 2019, que o Ministério da Saúde divulgou no final do ano passado, e a gente vê que o Amazonas está aqui, logo depois do Ceará, em 2019, 706 casos novos de HIV notificados. Então, assim, a gente imagina que esse número não seja tão alto comparando aos anos anteriores, mas a verdade é que quando você faz um recorte disso na população por município, é um número alto. E a gente está falando aqui só de casos de HIV, a gente também tem os casos que a gente já diagnostica na fase mais avançada da doença, que aí a gente já faz a notificação de AIDS, que é o que nos preocupa. Então, assim, o paciente que já foi diagnosticado com AIDS, não com HIV, a gente já percebe que esse diagnóstico chegou muito tarde para ele. Ele é um paciente que já está sintomático, que já precisa de uma atenção mais especializada, é um paciente que provavelmente vai precisar de hospitalização, então isso preocupa muito a gente. Então, é só para a gente ter uma visão geral de como o Amazonas está nessa situação do HIV. E eu trouxe aqui alguns recortes de reportagens até recentes. HIV em idosos, maior número de casos mostra a necessidade de prevenção. E aí, o número de idosos em HIV no Brasil cresce em 103% na última década. Então, isso é só para a gente enxergar como que a nossa população idosa também está exposta às ISTs e como nós, como profissionais de saúde, precisamos aumentar o nosso guarda-chuva de alcance dessa população também, para a gente levar teste rápido, levar informação, levar métodos de prevenção, para a gente justamente garantir a redução do risco dessas ISTs para essa população também. Então, aqui, quais são os fatores de riscos que aumentam, que pioram a situação para o idoso adquirir uma IST? Então, a imunossenescência mesmo, a deterioração progressiva da função imunológica do indivíduo, ele aumenta o risco dele adquirir essa IST. A fragilidade em si, as doenças crônicas, as alterações fisiológicas pós-menopausa, que o Dr. Sebastião falou agora há pouco muito sobre isso, muito interessante. E isso tudo aumenta o risco do indivíduo adquirir uma IST, pois isso dificulta o uso de alguns métodos preventivos, como, por exemplo, o preservativo. Então, se eu tenho um idoso que tem dificuldade de ereção, e aí no momento, na hora da excitação, você precisa interromper para colocar o preservativo, naquele momento ali eu posso perder toda a excitação, aí ele vai diminuir a ereção, não vai conseguir colocar o preservativo, então acaba que nesse processo a pessoa deixa de usar o preservativo justamente para
evitar que isso aconteça. Mas aí aumenta o risco dele adquirir uma IST. E aí aqui as disfunções eréteis. No caso da mulher também, essa questão das alterações fisiológicas, a diminuição da lubrificação, ela também aumenta o risco de adquirir uma IST. Por quê? Uma relação desprotegida, por si só, a redução da lubrificação aumenta o atrito. E esse atrito vai criar microfissuras que vão ser portas de entradas para essas bactérias, para os vírus, para os fungos. Então, isso potencializa a infectividade das ISTs dos micro-organismos que podem estar presentes ali. E para tudo isso, a gente tem estratégias para oferecer para essas pessoas, fazer com que elas tenham relações prevenidas, com proteção e também com qualidade. Essa parte da apresentação que eu coloquei, quem pode pegar, é tudo assim para ser um pouco mais didático, para vocês poderem levar isso aqui e utilizar com a população idosa do município de vocês. Então, vocês vão ter essa apresentação aí disponível para vocês utilizarem. Mas aqui, quem tem relações sexuais sem preservativo, qualquer pessoa pode pegar a IST. Quem tem parceiro que mantém relações sexuais com outras pessoas sem preservativos, então você está num relacionamento fixo, não quer dizer que você não esteja exposto a ISTs. Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas, isso aqui é um risco muitíssimo grande para adquirir uma IST, principalmente hepatites e o HIV, que se transmite muito através de injetáveis, até através de cortantes. A gente esquece que em casa acaba compartilhando alicate de unha, escova de dente, e o vírus da hepatite ele se transmite também muito através desse tipo de fômite. E ele é um vírus muito resistente. O HIV é um vírus muito sensível. Se ele fica exposto no ambiente, ele morre em questão de minutos. Mas o vírus da hepatite não. Ele consegue sobreviver nessas superfícies e ele tem um risco bem maior para outra pessoa adquirir por meio desses fômites. E as pessoas que já receberam transfusão de sangue não testado, isso não é mais uma realidade assim tão frequente, que a gente tem um controle de qualidade bem maior na questão das transfusões. E qualquer pessoa, casado, solteiro, jovem, adulto, rico ou pobre, se tiver o comportamento de risco, vai ter exposição a pegar a IST. Então, a gente precisa abrir esse leque de diálogo com a população idosa, falar sobre sexo de forma aberta, falar sobre prevenção, e ninguém está imune a IST nenhuma, infelizmente. Então, mais vale prevenir do que remediar. Então, é isso que a gente precisa conscientizar, que hoje a pessoa consegue ter uma qualidade de vida muito maior tratando determinadas ISTs, como por exemplo o HIV, ele não é mais uma sentença de morte como era antigamente. A pessoa, depois do diagnóstico, principalmente se esse diagnóstico for feito em tempo oportuno, no começo da infecção, eu consigo ter um tratamento legal, uma qualidade de vida legal, então a pessoa consegue levar uma vida super bacana, mesmo com o diagnóstico de HIV, mas mesmo assim é muito melhor a gente prevenir do que remediar, né? Não deixa de ser um medicamento, uma mudança de rotina, uma mudança muito radical na sua vida, você ter o diagnóstico de uma IST. Então, vamos lá. Os principais sintomas que a gente precisa discutir com a população para que eles fiquem atentos. Que a principal, acho que uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar com a população é que eles têm que se conhecer. Então, no momento em que você percebe algo diferente no seu corpo, você deve procurar uma unidade de saúde. A maioria das ISTs, elas são tratáveis e curáveis, algumas outras não têm cura, mas a partir do momento que você identifica algo diferente em você, você precisa saber e procurar uma unidade de saúde para que você consiga tratar. E se você trata, você não passa para mais ninguém. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica ali com aquela coceirinha, com aquela secreção, e vai deixando para lá e continua tendo relações e acaba que está disseminando mais ainda essa doença. Então, a gente pode trabalhar os principais sintomas, que podem ser ardência ou coceira, mais sentidas no ato de urinar, nas relações sexuais. Tem pessoas que não sentem nada e, sem saber, transmitem as ISTs para seus parceiros. É muito mais frequente que o homem não tenha sintomas, a mulher tem muito mais sintomas, mas a gente precisa estar sempre atento para isso. E dor e mal-estar embaixo do umbigo, na parte de baixo da barriga, urinar, evacuar ou nas relações sexuais. Então, aqui as mais comuns que a gente tem. As que causam corrimento na mulher, as ISTs vaginais, que causam corrimento na mulher. Tricomoníase, candidíase, vaginose. E as cervicais, que são aquelas ISTs que atingem a parte do colo do útero, que são a gonorreia e clamídia. Isso a gente não está falando de HPV aqui, que já é uma outra IST. Então,
as que causam corrimento no homem, mais frequentemente a gonorreia e a clamídia. Tanto uma quanto a outra, se não tratada adequadamente ou a tempo, elas podem causar esterilidade, tanto no homem quanto na mulher. Então, as que causam verrugas, o condiloma macubinado, que pode levar às verrugas não dolorosas, isoladas ou agrupadas, que parecem nos órgãos genitais e ou região do ânus. Elas crescem muito mais rapidamente durante a gestação, por causa dos hormônios, e em pacientes com a imunidade deprimida. Então, você vai ver bastante, a gente já chegou a atender várias vezes idosos com condiloma macubinado, várias verrugas, assim, já instaladas já por causa da imunidade do indivíduo que estava ali comprometida e ele já estava com essa IST há muito tempo, mas aí com a queda da imunidade elas já chegam num estágio bem mais grave. E as que causam feridas, que são a herpes genital, cancro mole, linfogranuloma venéreo, donovanose e a sífilis, que também é um problema sério para a gente no estado do Amazonas. A gente tem muitos casos de sífilis. E a sífilis é algo que é totalmente curável. Então, eu tenho um tratamento fácil, de fácil acesso, simples, ele é curto. Então, assim, o diagnóstico da sífilis é extremamente importante para que a gente consiga tratar e diminuir o risco dela ser transmitida. Então, como é que a gente vai prevenir? Vamos pensar e falar na população idosa como que eu vou prevenir. Os métodos de prevenção são os mesmos que a gente aplica para toda a população. A diferença é que a gente precisa trabalhar muito a questão da testagem regular de HIV e das outras ISTs, como do pacote lá do check-up de saúde do indivíduo idoso. A gente percebe muito que o paciente idoso ele chega na unidade de saúde e aí faz todos os exames, faz a glicemia, vai ver como é que está o colesterol, vai ver como é que está a questão da anemia e tudo, mas acaba que não se pede uma sorologia para esse paciente, não se pede um teste rápido de HIV, não se pede um teste rápido de sífilis, não se pede teste rápido de hepatite, porque acaba enxergando naquele indivíduo um ser que não tem vida sexual ativa, e a gente precisa tirar esse estigma da nossa cabeça de profissional e começar a enxergar esse paciente de uma forma geral, um contexto completo. Então, eu preciso incluir na lista de exames do check-up do paciente os testes rápidos, porque se eu tenho o diagnóstico, eu consigo tratar adequadamente antes que ele chegue numa situação mais grave. Outros métodos que a gente tem preventivos são os nossos tradicionais, o preservativo, o interno, que é o preservativo feminino, e o masculino. A gente tem também, que é um grande auxiliar nosso, principalmente nessa fase, o lubrificante, que ele melhora muito, reduz muito o risco de atrito, de lesão. Então, ele é excelente para você utilizar, mesmo com o preservativo, associado ao preservativo, para reduzir o risco de atrito e o risco de rompimento. E a gente também tem duas estratégias a mais que são voltadas para a prevenção só do HIV, que são a PEP e a PrEP. A gente vai já conversar. Então, a gente tem aqui as nossas duas estratégias de preservativo. Como eu falei um pouco mais cedo, a questão das disfunções eréteis, elas dificultam muito o uso do preservativo masculino nessa fase da vida, mas a gente precisa estimular o indivíduo para que ele use tente utilizar, use o lubrificante associado e disseminar mais o uso do preservativo feminino na população, porque ele é muito mais fácil para a mulher idosa colocar o preservativo feminino do que um homem com disfunção erétil colocar o preservativo masculino. Uma grande vantagem também do preservativo feminino é a questão de que ele pode ser colocado horas antes do coito, então você pode já sair de casa com ele, então ele é muito mais fácil para ser utilizado por isso. E quando a gente tem aquela situação da diminuição da lubrificação, eu posso associar ele ao uso do lubrificante para poder inseri-lo, colocá-lo de forma mais confortável. E a questão do preservativo masculino, que a gente não pode deixar de indicar, usar sempre também a criatividade. No momento de parar lá o coito para poder colocar o preservativo, coloca com a boca, faz estímulos, então a gente precisa orientar o paciente a também utilizar outras estratégias para continuar utilizando o preservativo. O lubrificante, como eu falei ainda agora, ele é um ótimo aliado, principalmente quando a gente está falando de preservativo, pessoas que têm diminuição da lubrificação natural.
E ele também é muito utilizado para sexo oral, como hidratante labial. A gente sabe também que o sexo oral tem um risco enorme de você adquirir uma IST. Ele deve ser feito com preservativo, com o uso do preservativo, mas a gente indica o uso do lubrificante para ele hidratar o lábio, porque esse risco também de adquirir uma IST através do sexo anal, ele aumenta quando você tem lesões de ressecamento nos lábios. Então, a gente também orienta a utilizar dessa forma. E as nossas outras estratégias de prevenção voltadas para a prevenção do HIV são a PEP e a PrEP. A PEP e a PrEP, a gente percebe que elas são muito utilizadas, são cartas muito lançadas por jovens, mas a gente também pode utilizar para a população idosa. Então, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, é quando o indivíduo teve exposição de risco, ou o preservativo rompeu, ou teve uma relação sexual sem preservativo mesmo, menos de 72 horas ele pode procurar uma unidade de saúde que tem a PEP. Aqui em Manaus, a gente tem a PEP na Fundação de Medicina Tropical e em algumas maternidades voltadas para a violência sexual, mas para exposição sexual consentida e acidente ocupacional, a gente tem na Fundação de Medicina Tropical, no pronto atendimento. E aí, menos de 72 horas depois da exposição, a pessoa pode procurar a unidade de saúde, essa unidade, e vai fazer o uso desse medicamento por 28 dias. É um antirretroviral que a pessoa vai ficar tomando por 28 dias e depois disso ela fica com acompanhamento de até 90 dias depois, fazendo acompanhamento sorológico, fazendo teste rápido para verificar se ela não adquiriu o HIV. E a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ela é uma estratégia relativamente recente, ela é muito nova, assim, em relação às outras estratégias de prevenção. Está disponível aqui no Amazonas, em Manaus, também na Fundação de Medicina Tropical, por enquanto. A gente pretende esse ano ainda expandir para outros municípios do interior. Mas ela é voltada para quem tem um comportamento de risco tem um risco maior de adquirir o HIV, e aí essa pessoa fica tomando um medicamento constantemente, diariamente, que vai evitar que, se ela tiver o contato com o HIV, vai evitar que o vírus se instale no organismo dela. Aqui em Manaus, no Brasil todo, a população que a gente vê utilizando mais a PEP, aliás, a qual a PEP é mais indicada, são aquelas pessoas que são trabalhadores do sexo, os casais foram diferentes, então aquele em que um tem o HIV e o outro não. Mas isso não quer dizer que a gente não possa utilizar ela na população idosa também, porque a gente pode ter na população idosa pessoas que tenham esse perfil. Então, pessoas que têm mais exposições de risco, casais foram diferentes também. Então, a gente também tem essa carta para utilizar com a população idosa também. E não deixa de ser um método de prevenção que a gente precisa difundir muito mais. Então, a testagem regular é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente precisa estimular o indivíduo a conhecer o seu estado sorológico. Então, precisa estar dentro do pacote de exames, de check-up. Constantemente a pessoa precisa fazer os exames. Se ela se expõe a risco, ela precisa procurar os exames. E isso a gente está trabalhando agora, desde o ano passado. O Manaus está fazendo parte do projeto piloto da testagem do autoteste, da distribuição do autoteste. Ele ainda não é distribuído para a população toda, é só para aquela população que tem um risco maior mesmo de ter o HIV e de não... São pessoas que não conseguem chegar até a unidade de saúde mais próxima para fazer o teste. Então, a gente está distribuindo esse autoteste muito mais para a população que trabalha com... a população, os profissionais do sexo. Mas a proposta do Ministério da Saúde e o que todos os estudos têm demonstrado é que o autoteste no mundo inteiro está sendo um grande aliado no diagnóstico precoce. Então, com a melhora da informação quanto à questão do tratamento do HIV, quanto à questão da oferta do teste, da melhora da qualidade de vida, tudo isso tem melhorado a perspectiva da pessoa que se descobre com HIV. Então, isso tem melhorado a aceitação do teste, do autoteste na população, e é muito importante que você conheça o que você tem, para você poder se tratar adequadamente. Então, evitar ou não, a decisão é do indivíduo, mas para isso a gente precisa ofertar para ele esse conhecimento e ofertar os métodos de prevenção.
Então, preservativo, tanto feminino quanto masculino, está disponível na rede. Os municípios podem fazer contato diretamente com as coordenações municipais de IST/AIDS, eles têm esse material disponível para distribuir. O lubrificante é a mesma coisa, também é distribuído pelo SUS, nós temos ele disponível. A gente só estava com uma falta de abastecimento nesse mês, agora de janeiro, mas para fevereiro chega, os municípios, alguns também já estão abastecidos com o gel lubrificante, então a gente precisa distribuir os dois associados, então distribui o preservativo, mas também distribui o gel lubrificante. As ações de testagem, o teste rápido está disponível em todas as unidades básicas de saúde, e aí está vindo o carnaval, está vindo essas festas, então a gente acaba tendo maior oferta do preservativo na rua, mesmo durante as atividades, durante as bandas, e o teste ele fica também disponível em tempo estendido nas unidades de saúde que tem esse serviço de horário estendido de atendimento. Então, a gente precisa falar disso, vencer o preconceito de falar de sexo com a população, falar com a população idosa sobre isso, que é para a gente evitar as futuras complicações e garantir que essa população tenha uma qualidade de vida maior, ok? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. Alguém tem alguma? Ah, tá aqui, o Johnny fez uma. Tá. Então vamos lá. Enfermeira, além desse receio do profissional em falar e questionar o idoso sobre a sua vida sexual, a senhora acha que o número tão preocupante de diagnóstico tardio se dá pela falta de campanha voltada a esse público que muitas vezes desconhece o risco, principalmente nos interiores, de adquirir a doença? Com certeza. É aquilo que eu falei mais cedo. Como a gente tem uma incidência muito maior na população jovem, você vê que os esforços eles são muito mais voltados para conscientizar essa população. Então, campanha de carnaval, campanha de dezembro vermelho, as campanhas de sífilis, a maioria são voltadas para o público jovem. Mas a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, direcionar melhor esse olhar para a população idosa, porque eles têm um risco bem grande também. Então, a gente precisa trabalhar melhor a questão da mídia, de campanha, para a população idosa também. Eu acho até que nem assim, material de suporte, aquelas apostilas, protocolos, eles são todos muito voltados para a população jovem, idoso.